Em meio à escuridão mais profunda da alma, uma menina perdida nas sombras de seus próprios medos encontra uma presença luminosa que mudará sua vida para sempre. Esta é a história de Clara, que aos 12 anos descobriu que os maiores milagres acontecem quando paramos de fugir de nós mesmos e aprendemos a enxergar a luz divina que habita em nosso interior. O que ela jamais imaginou é que seu encontro com Nossa Senhora não seria apenas uma visão, mas uma jornada para dentro de si mesma, onde cada medo enfrentado revelaria uma verdade libertadora sobre quem ela realmente era. Antes de começarmos esta emocionante jornada, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação é muito importante para nós e nos ajuda a continuar compartilhando histórias inspiradoras como esta. E a noite caía pesada sobre a pequena cidade de Santa Cruz do Vale, trazendo consigo aquela umidade característica de dezembro que grudava na pele como uma segunda camada invisível. Clara corria pelas ruas estreitas sem destino certo, apenas querendo distância. Distância da casa apertada onde morava com a avó, distância das palavras duras que ainda ecoavam em seus ouvidos, distância da sensação sufocante de nunca ser boa o suficiente. Suas tênis surrados batiam contra o calçamento irregular, e cada passo parecia carregar o peso de todas as decepções acumuladas em seus 12 anos de vida. A menina nem percebeu quando ultrapassou os limites conhecidos do bairro, quando as ruas iluminadas deram lugar a caminhos de terra batida, quando as últimas casas ficaram para trás e a mata começou a engolir o mundo ao seu redor. Só quando tropeçou em uma raiz saliente e caiu de joelhos na terra úmida é que Clara finalmente parou. A respiração vinha em golfadas irregulares, queimando seus pulmões. Lágrimas quentes misturavam-se ao suor em seu rosto e ela percebeu com um terror crescente que não fazia ideia de onde estava. Ao redor, as árvores formavam paredes negras contra o céu estrelado. Os sons da cidade haviam desaparecido completamente, substituídos pelo coro inquietante de grilos, sapos e outros habitantes noturnos da floresta. Clara tentou se levantar, mas suas pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar em pé. O pânico começou a se infiltrar em seu peito como água gelada, apertando seu coração com dedos invisíveis. "Estou perdida", sussurrou para si mesma, e ouvir as palavras em voz alta tornou tudo ainda mais real, mais assustador. "Estou completamente perdida." Foi então que viu a luz. No início, pensou que fossem seus olhos pregando peças, aqueles pontos luminosos que às vezes aparecem quando esfregamos as pálpebras com força, mas a luz não desaparecia. Pelo contrário, crescia, pulsava suavemente entre as árvores à sua frente, como se respirasse. Um brilho prateado e dourado ao mesmo tempo, impossível de descrever adequadamente, que não machucava os olhos, apesar de sua intensidade. Clara deu um passo hesitante em direção à luz. Depois outro. Seus pés pareciam se mover por conta própria, atraídos por aquela luminosidade que agora se transformava, ganhava contornos, tornava-se uma forma reconhecível. E quando a menina finalmente chegou à pequena clareira de onde a luz emanava, seu coração quase parou. Diante dela, flutuando alguns centímetros acima do chão coberto de folhas secas, estava uma figura feminina envolta em luz viva. Seu manto azul celeste ondulava suavemente, apesar da ausência de vento, e seu rosto possuía uma beleza que era ao mesmo tempo humana e divina, familiar e impossível. Seus olhos eram infinitos, cheios de uma compaixão tão profunda que Clara sentiu como se estivesse sendo abraçada apenas pelo olhar. "Nossa Senhora", a menina sussurrou, caindo de joelhos não por medo, mas por um impulso que vinha de um lugar muito profundo em seu ser, um lugar que ela nem sabia que existia. A figura sorriu, e aquele sorriso era como o sol nascendo após a noite mais longa do inverno. "Clara", disse a voz, e era melodia e sussurro,
trovão distante e canção de ninar, tudo ao mesmo tempo. Minha pequena Clara, por quanto tempo você tem corrido? A menina abriu a boca para responder, mas as palavras se recusavam a sair. Como explicar? Como colocar em palavras aquela sensação constante de inadequação, de estar sempre um passo atrás, de nunca conseguir ser a filha que sua mãe gostaria que ela fosse antes de partir? Como descrever o vazio que crescia dentro dela cada vez que olhava no espelho e via apenas falhas? Eu não sei mais quem sou. Clara finalmente conseguiu dizer, e sua voz saiu pequena, quebrada. Tenho tanto medo. Medo de decepcionar a vovó, medo de ser esquecida como minha mãe me esqueceu, medo de nunca ser boa o suficiente. E hoje eu fugi. Eu gritei coisas horríveis e fugi, e agora estou perdida e nem sei como voltar para casa. Nossa Senhora desceu delicadamente até ficar na mesma altura que Clara. Estendeu a mão e quando seus dedos tocaram o rosto da menina, foi como se toda a dor acumulada começasse a se dissolver. Você não está perdida, minha filha. Você está exatamente onde precisa estar neste momento. E esses medos que carrega como pedras pesadas no coração, cada um deles é uma porta que você precisa atravessar para encontrar a si mesma. Mas eu não sou corajosa, Clara chorou. Eu sou fraca, assustada o tempo todo. Coragem não é ausência de medo, Clara. Coragem é sentir o medo e seguir em frente mesmo assim. E hoje à noite, você e eu vamos atravessar juntas cada uma dessas portas. Vamos olhar seus medos de frente e você vai descobrir que, por trás de cada um deles, há uma verdade esperando por você. Nossa Senhora fez um gesto com a mão e o mundo ao redor começou a se transformar. As árvores se afastaram, o chão se solidificou e Clara percebeu que estava de pé em um corredor infinito. Diante dela havia 3 portas, cada uma diferente da outra. A primeira porta era cinza e opaca, com uma maçaneta gelada ao toque. Esta, explicou Nossa Senhora, é a porta do medo de não ser amada. É o medo que você carrega desde que sua mãe partiu. O medo de que, se ela não pôde ficar por você, então talvez você não mereça ser amada por ninguém. Clara sentiu as lágrimas voltarem a seus olhos. Aquela era a ferida mais profunda, a que ela escondia até de si mesma durante o dia, mas que a visitava em pesadelos toda noite. Eu não consigo abrir essa porta, sussurrou. Dói demais. Eu sei, minha querida. Mas você não está sozinha. Eu estou aqui. Segure minha mão. Clara sentiu os dedos quentes de Nossa Senhora entrelaçarem-se com os seus, e de repente, uma coragem que não era dela, mas que estava sendo compartilhada, inundou seu coração. Juntas, elas giraram a maçaneta. Do outro lado da porta estava um quarto, que Clara reconheceu instantaneamente. Seu quarto de quando tinha 5 anos, antes de tudo mudar. Ela se viu ali, uma versão pequena de si mesma, sentada na cama com um ursinho nos braços, olhando pela janela com esperança. Esperando. Ela não voltou, disse a Clara adulta, sua voz quebrando. Mamãe prometeu que voltaria e não voltou. E isso dói, concordou Nossa Senhora suavemente. É uma dor legítima, real, profunda. Mas olhe novamente, Clara. Olhe com os olhos do coração. Clara olhou e, desta vez, viu algo diferente. Viu sua avó entrando no quarto, com aquele andar cansado de quem trabalhou o dia todo, mas ainda assim carregando um prato de comida quente. Viu sua avó sentando ao lado da menina pequena, afastando os cabelos de seu rosto, cantando baixinho, até que ela adormecesse. Viu anos de dedicação silenciosa, de amor expresso em gestos práticos, em presença constante. Sua mãe partiu, e isso foi uma escolha dela, uma ferida dela, que ela não sabia como curar, disse Nossa Senhora. Mas isso nunca significou que você não merecia amor. Olhe quanto amor você tem recebido. Olhe quanto amor existe em sua vida. Você tem sido amada todos os dias, Clara. Apenas não estava olhando. Algo dentro de Clara começou a se quebrar, mas era uma quebra boa, como quando um casulo se rompe para liberar a borboleta.
Lágrimas corriam por seu rosto, mas agora eram diferentes, mais limpas, curativas. Vovó me ama, ela sussurrou, como se descobrisse isso pela primeira vez. Ela sempre me amou. Sim, e você também é digna desse amor. Não por causa do que faz ou deixa de fazer, mas simplesmente porque existe. Porque é minha filha, criada à imagem do divino, e o amor é seu direito de nascença. A primeira porta se fechou suavemente atrás delas, e Clara sentiu algo pesado se soltar de seus ombros. Mas ainda havia duas portas à frente. A segunda porta era negra como a noite e pulsava com uma energia inquieta. Esta é a porta do medo de falhar, disse Nossa Senhora. O medo de tentar e não conseguir, de se esforçar e ainda assim não ser boa o suficiente. É o medo que te paralisa, que te impede de alcançar tudo aquilo que você poderia ser. Clara olhou para aquela porta e sentiu um aperto familiar no estômago. Quantas vezes ela havia desistido antes mesmo de começar? Quantas oportunidades havia deixado passar porque tinha certeza de que falharia? Eu sempre falho, disse, sua voz carregada de resignação. Nas provas, nos esportes, em fazer amigos. Não importa o quanto eu tente, nunca sou boa o suficiente. E se eu te disser, Nossa Senhora ajoelhou-se diante dela, seus olhos brilhando com intensidade, que o fracasso não é o oposto do sucesso, mas parte do caminho para ele, que cada vez que você cai e se levanta, está se tornando mais forte, mais sábia, mais você mesma. Clara balançou a cabeça, não convencida. Nossa Senhora sorriu e abriu a segunda porta. Do outro lado, Clara viu uma sequência de momentos de sua vida desdobrando-se como um filme. Viu-se aos 6 anos, caindo inúmeras vezes enquanto aprendia a andar de bicicleta, até que finalmente conseguiu. Viu-se aos 8, errando todas as questões em uma prova de matemática, chorando, mas depois pedindo ajuda à professora e lentamente melhorando. Viu-se tentando fazer amizade com Mariana na escola, sendo rejeitada no início, mas não desistindo até que finalmente a garota abriu um sorriso e aceitou brincar com ela. Você vê, disse Nossa Senhora. Você nunca foi uma fracassada, Clara. Você foi alguém que continuou tentando, e cada falha que você experimentou te ensinou algo, te moldou, te trouxe até aqui. O verdadeiro fracasso não é cair. É decidir nunca mais se levantar. Clara assistiu às memórias e algo dentro dela começou a mudar. Começou a ver suas dificuldades não como prova de inadequação, mas como evidência de coragem. Afinal, só tenta quem se atreve a arriscar. Mas e se eu continuar falhando? Perguntou, sua voz ainda hesitante. Então, você continuará aprendendo. E um dia, quando você menos esperar, vai olhar para trás e perceber quão longe chegou. Perceber que aquela menina que tinha medo de tudo agora é uma mulher que sabe que pode enfrentar qualquer coisa, porque já enfrentou tanto. A segunda porta se fechou, e Clara sentiu como se asas estivessem crescendo em suas costas. Asas invisíveis, mas reais. A terceira e última porta era a mais assustadora de todas. Era feita de espelhos, refletindo infinitas versões de Clara de volta para ela mesma. Esta, disse Nossa Senhora com particular ternura, é a porta mais difícil. É a porta do medo de se conhecer verdadeiramente. O medo de olhar para dentro e descobrir quem você realmente é, porque você tem tanto medo de não gostar do que vai encontrar. Clara recuou instintivamente. Aquela porta parecia vibrar com uma energia que a deixava desconfortável, exposta. Eu não quero, sussurrou. E se eu olhar e não gostar do que vejo? E se for verdade que eu não presto? E se for verdade o contrário? Respondeu Nossa Senhora suavemente. E se você olhar para dentro e descobrir uma menina incrivelmente forte que sobreviveu a tantas dores? E se descobrir uma alma linda, criativa, sensível, capaz de amar profundamente? E se todo esse tempo você esteve fugindo não de algo horrível, mas de algo maravilhoso que te assusta justamente porque reconhecer sua própria luz significa ter que brilhar, ter que ocupar seu espaço no mundo?
Clara olhou para os espelhos na porta, para as infinitas reflexões de si mesma, e pela primeira vez tentou realmente ver, não com os olhos críticos que normalmente usava, procurando apenas defeitos, mas com os olhos do coração, como Nossa Senhora havia ensinado. Eu tenho medo de ser responsável pela minha própria felicidade, admitiu finalmente, a verdade saindo em um sussurro doloroso. Porque enquanto eu posso culpar minha mãe por ter ido embora, ou minhas circunstâncias, ou qualquer outra coisa, eu não preciso fazer nada. Mas se eu reconhecer que tenho poder, que tenho luz, então eu terei que usá-los, e isso me aterroriza. Ah, minha querida Clara! Nossa Senhora a abraçou, e naquele abraço havia a ternura de todas as mães do mundo, o conforto de todos os lares seguros. Você acabou de atravessar a porta mais importante, porque reconhecer a verdade, mesmo quando ela assusta, é o primeiro passo para a liberdade. Quando se separaram, Clara percebeu que estava do outro lado da porta de espelhos. E desta vez, quando olhou para seu reflexo, viu algo diferente. Viu uma menina de 12 anos que havia enfrentado abandono e dor, mas que ainda assim conseguia amar. Viu alguém que caía, mas sempre se levantava. Viu potencial ilimitado, uma vida inteira de possibilidades se abrindo à frente. Eu sou mais do que meus medos, disse Clara, e sua voz agora era firme, clara. Eu sou a menina que atravessa as portas, mesmo quando está com medo. Eu sou a menina que continua tentando mesmo depois de falhar. Eu sou a menina que escolhe ver a luz, mesmo na escuridão. Sim, Nossa Senhora sorriu, e aquele sorriso era como 1000 sóis nascendo ao mesmo tempo. Você é tudo isso e muito mais. Você é minha filha amada, Clara, e chegou a hora de você voltar para casa. O corredor com as portas começou a se dissolver e Clara percebeu que estava de volta à clareira na floresta. Mas algo havia mudado fundamentalmente. A escuridão não parecia mais tão ameaçadora. As árvores não eram mais paredes aprisionadoras, mas guardiãs silenciosas. E dentro de seu peito, onde antes havia um vazio doloroso, agora havia uma luz quente e constante. Como eu volto para casa? Perguntou, mas desta vez a pergunta não vinha do medo, apenas da curiosidade prática. Nossa Senhora apontou para a esquerda, e Clara percebeu que havia um caminho que ela não tinha visto antes, marcado por pequenas flores brancas que pareciam brilhar levemente na escuridão. O caminho sempre esteve aí, explicou Nossa Senhora, mas você precisava atravessar as portas primeiro. Precisava encontrar sua luz interior antes de poder ver a luz que guia o caminho de volta. E lembre-se, Clara, eu sempre estarei com você, nos momentos de alegria e nos momentos de dor, na força e na fraqueza. Você nunca mais estará verdadeiramente perdida, porque agora sabe como encontrar o caminho de volta para si mesma. Obrigada, Clara disse, e colocou naquelas 2 simples palavras toda a gratidão que sentia, toda a transformação que havia experimentado. Obrigada por me encontrar, por me mostrar quem eu realmente sou. Você sempre soube, minha querida, apenas tinha esquecido. Às vezes, todos nós precisamos nos perder um pouco para nos encontrarmos verdadeiramente. A luz ao redor de Nossa Senhora começou a pulsar mais intensamente, e Clara soube que era hora de se despedir. Mas não era uma despedida triste, porque ela sabia, com uma certeza que ia além da lógica, que aquela presença nunca realmente a deixaria. Vá, disse Nossa Senhora suavemente. Vá para casa, abrace sua avó, peça desculpas pelas palavras ditas com raiva, e comece a viver a vida que está esperando por você, uma vida onde você não foge mais de si mesma, mas abraça quem realmente é. Clara assentiu, limpou as últimas lágrimas de seu rosto e começou a caminhar. A cada passo, sentia-se mais leve, mais completa. Seguiu as flores luminosas através da floresta e o caminho que antes parecia impossível agora era claro como o dia. Quando finalmente emergiu da mata e viu as primeiras luzes da cidade, Clara parou por um momento e olhou para trás.
A floresta estava escura e silenciosa, sem nenhum sinal da luz miraculosa que havia experimentado. Mas dentro dela, a luz permanecia, constante e reconfortante. O caminho de volta para casa foi longo, mas Clara não tinha pressa. Usou o tempo para pensar, para processar tudo o que havia acontecido. E quando finalmente virou a esquina de sua rua e viu a casa pequena onde morava com a avó, viu também uma figura na varanda. Dona Maria estava sentada na cadeira de balanço, enrolada em um xale, apesar do calor da noite, olhando ansiosamente para a rua. Quando seus olhos encontraram Clara, ela se levantou tão rapidamente que quase tropeçou, e o alívio em seu rosto era palpável mesmo à distância. "Clara, meu Deus, Clara!" Ela chamou, sua voz quebrando. Clara correu. Correu como havia corrido para longe algumas horas antes, mas agora estava correndo em direção a algo, não fugindo de algo. Correu direto para os braços de sua avó, e quando se abraçaram, foi como se todas as peças finalmente se encaixassem. "Me desculpa, vovó." Clara chorou contra o ombro da mulher mais velha. "Me desculpa por tudo que eu disse. Eu não quis dizer. Eu estava com tanta raiva, mas não era de você. Eu estava perdida. Está tudo bem, minha filha. Está tudo bem agora." Dona Maria acariciava os cabelos da neta, suas próprias lágrimas caindo livremente. "Você está em casa. Você está segura. É tudo o que importa." "Vovó." Clara se afastou um pouco para olhar nos olhos da avó. "Eu preciso te dizer algo. Eu te amo. E eu sei que você me ama também. Eu sei que você sempre me amou, mesmo quando eu estava cega demais para ver. E eu prometo que vou tentar ser melhor, não por você ou por mais ninguém, mas por mim mesma." Dona Maria segurou o rosto da neta entre suas mãos calejadas pelo trabalho. E havia tanto amor naquele toque que Clara sentiu seu coração transbordar. "Você não precisa ser melhor, Clara. Você só precisa ser você. E vou estar aqui, em cada passo do caminho, te lembrando de quão especial você é toda vez que você esquecer." Elas entraram juntas na casa, e pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu que realmente estava em casa, não apenas no lugar físico, mas no sentido mais profundo da palavra, em casa consigo mesma, em paz com sua história, pronta para escrever os próximos capítulos. Naquela noite, antes de dormir, Clara foi até a janela de seu quarto e olhou para o céu estrelado. Entre as estrelas, imaginou poder ver um brilho especial, uma luz que piscava suavemente como se estivesse dizendo: "Estou aqui, sempre estarei aqui." "Obrigada", sussurrou para a noite e para as estrelas, para a presença que sabia que continuava velando por ela. "Obrigada por me ajudar a me encontrar." E naquela noite, pela primeira vez em anos, Clara dormiu profundamente, sem pesadelos, sem medos, porque ela havia atravessado suas portas mais escuras e descoberto que, do outro lado, havia luz. Sempre havia luz. Nos dias que se seguiram, algo fundamental havia mudado em Clara. Ela ainda tinha momentos de dúvida, ainda enfrentava dificuldades, mas agora possuía algo que não tinha antes: a certeza de que era mais forte do que seus medos, que era amada e que tinha dentro de si uma luz que nenhuma escuridão poderia apagar completamente. Na escola, quando Júlia, uma colega que sempre a intimidava, fez um comentário maldoso sobre suas roupas, Clara sentiu a velha dor tentando se instalar em seu peito. Mas então se lembrou das portas, da luz, de tudo que havia aprendido. E simplesmente sorriu e seguiu em frente, porque as palavras de alguém que não a conhecia verdadeiramente não podiam defini-la. Quando tirou nota baixa em uma prova de ciências, em vez de se afundar em autopiedade, como faria antes, Clara respirou fundo, lembrou-se de que falhar fazia parte de aprender, e marcou um horário com a professora para tirar dúvidas. E quando finalmente entendeu o conceito que tanto a confundia, a sensação de conquista foi ainda mais doce por causa da dificuldade que havia enfrentado.
E toda noite antes de dormir, Clara passava alguns minutos em silêncio, de olhos fechados, reconectando-se com aquela luz que havia descoberto dentro de si. Às vezes rezava, às vezes apenas respirava, mas sempre terminava sussurrando: "Obrigada por me ajudar a me encontrar. Obrigada por me mostrar que eu nunca estive verdadeiramente perdida." Indil. A jornada de Clara naquela noite na floresta não foi apenas um encontro miraculoso com o divino, mas uma profunda descoberta de si mesma. Ela aprendeu que nossos medos, por mais assustadores que pareçam, são apenas portas esperando para serem abertas, e que do outro lado de cada uma delas há uma verdade libertadora. Aprendeu que ser amada é seu direito de nascença, que falhar é parte essencial de crescer e que se conhecer verdadeiramente, com toda a vulnerabilidade que isso exige, é o caminho para a liberdade genuína. Nossa Senhora não resolveu magicamente todos os problemas de Clara, não apagou suas dificuldades ou transformou sua vida em um conto de fadas. O que ela fez foi ainda mais precioso. Mostrou à menina que ela tinha dentro de si tudo o que precisava para enfrentar a vida, que nunca estava sozinha, e que a luz divina que buscamos no exterior já habita em nosso interior, esperando para ser reconhecida e abraçada. A transformação de Clara nos ensina que todos nós, em algum momento, nos perdemos. Perdemos de vista quem somos, perdemos a conexão com nossa essência, perdemos a fé em nossa própria capacidade de superar desafios. Mas esses momentos de escuridão, por mais dolorosos que sejam, frequentemente são necessários para que possamos encontrar nossa verdadeira luz. É na noite mais escura que as estrelas brilham com mais intensidade. E talvez o maior presente que Clara recebeu naquela noite não tenha sido apenas encontrar o caminho de volta para casa, mas descobrir que o lar que ela tanto buscava estava dentro dela o tempo todo. Que em cada respiração, em cada batida de coração, em cada escolha de levantar-se depois de cair, ela estava construindo o santuário mais sagrado de todos, o santuário de aceitar-se, amar-se e ser verdadeiramente quem foi criada para ser. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você é. Adoraríamos saber como esta mensagem chegou até você e conhecer pessoas de todos os lugares que compartilham conosco a busca por histórias que inspiram, transformam e elevam o espírito. Sua participação fortalece nossa comunidade e nos incentiva a continuar compartilhando narrativas que fazem diferença. Deixe seu comentário agora. Nossa Senhora, Mãe de misericórdia e de infinito amor, neste momento nos colocamos diante de Ti, com o coração aberto e a alma sedenta de paz. Estende sobre nós o Teu santo manto, acolhe nossas dores, nossas incertezas e nossos medos. Tu que conheces cada lágrima silenciosa, intercede por nós, junto ao Teu Filho, para que encontremos consolo, força e direção. Mãe querida, conduz nossos passos pelos caminhos da luz. Afasta de nós todo o mal visível e invisível, purifica nossos pensamentos e renova em nós a esperança que sustenta a vida. Ensina-nos a confiar quando tudo parecer difícil, a amar quando o coração estiver cansado, a perdoar quando a ferida doer. Que o Teu exemplo de humildade e fé inspire nossas escolhas e fortaleça nossos dias. Nossa Senhora, segura nossa mão e guia-nos como guia uma mãe o seu filho, com cuidado, ternura e firmeza. Que a Tua presença santa permaneça conosco hoje e sempre, dando-nos paz na mente, serenidade na alma e coragem para seguir adiante. Amém.